Olá, tudo bem? Neste mês de setembro, eu venho trazer para vocês o tema Adote o Setembro Amarelo todos os meses. Vamos conversar sobre depressão e suicídio. Por que adotar Setembro Amarelo todos os meses? Porque de janeiro a janeiro temos e devemos de falar sobre a depressão e o suicídio. Eu sou a psicóloga Maria Goretti, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e também analista corporal pela OCEP. Vamos, primeiramente, saber a origem do Setembro Amarelo, né? A cor amarela, ela é usada para representar o mês de prevenção do suicídio por causa de Dali M e Darlene M. O casal foi o início do programa da prevenção do suicídio, fita amarela ou Yellow Ribbon em inglês. Em 1994, Mike M., filho do casal com apenas 17 anos, se matou. Mike era conhecido por sua personalidade caridosa e por sua habilidade mecânica. Ele restaurou um Mustang 68 e o pintou de amarelo. Mike amava aquele carro e, por causa dele, começou a ser conhecido como Mustang Mike. Infelizmente, os próximos de Mike, incluindo pai, mãe, e as pessoas ao seu redor, não viram, não observaram os sinais que ele trazia da depressão. E o fim da vida do garoto chegou. No dia do funeral dele, uma cesta de cartões com fitas amarelas presas a eles estava disponível, né, para quem quisesse pegá-los. Os 500 cartões e fitas foram feitos pelos amigos de Mike e possuíam uma mensagem: se você precisar, peça ajuda. Os cartões se espalharam pelos Estados Unidos e em poucas semanas começaram a aparecer ligações. Um professor de outro estado havia recebido um dos cartões de uma aluna, pedindo por ajuda. Diversas cartas chegavam de adolescentes buscando ajuda. A fita amarela foi escolhida como símbolo do programa que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscar ajuda. Em 2003, a OMS instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike é a cor escolhida para representar este sentimento. Este é Mike M. Apenas 17 anos, findou-se sua vida por um problema de depressão. A depressão, ela é a queda, a baixa dos neurotransmissores dopamina, noradrenalina, serotonina, hormônios responsáveis pelo prazer, pela vida, pela alegria, pela motivação. Quando esses neurotransmissores reduzem nosso sistema nervoso central, eletroquímico negativos percorrem todo o nosso corpo, né? Trazendo esses comportamentos, né, depressivos, levando a pessoa até a morte, se não observada e não tratada. O Setembro Amarelo teve as primeiras atividades realizadas no Brasil em 2015, concentradas em Brasília, iniciado pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, com o apoio do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Atividades e ações de ruas estão sendo realizadas durante esses anos e destaques como a iluminação de monumentos históricos por todo o país, como Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional em Brasília, dentre outros. Falando agora sobre suicídio. O suicídio é um fenômeno complexo. É uma
E uma única causa ou estressor não é suficiente para explicar o comportamento suicida. Atualmente, é reconhecida a multicausalidade de fatores, como o papel dos fatores biológicos, psicológicos, sociais, ambientais e culturais, segundo o WHO de 2014. Mas o que é o suicídio? Suicídio é o ato de acabar com a própria vida. Sempre é um acontecimento complexo. A pessoa não tem como objetivo a morte, mas sim o fim do sofrimento pelo qual está passando. E um único jeito que enxerga no momento para chegar nisso é através da morte. Nós, psicoterapeutas comportamentais, costumamos dizer aos pacientes que a depressão, o pensamento depressivo, é como se a pessoa tivesse um leque fechado. Ela não consegue enxergar outras saídas. Ela só tem uma saída, né, com o leque fechado. E a única saída que elas enxergam é a morte para aquele sofrimento que elas estão passando, para aquela dor existencial que é insuportável que elas estão passando. E a psicoterapia vem abrir esse leque para que a pessoa consiga observar que tem várias saídas para que essa dor saia de dentro dela. É o entendimento de quais neurotransmissores está baixo nela, é agregar ao tratamento psiquiátrico para que passe a medicação, né, para que a pessoa tenha acesso à medicação e controlar esses neurotransmissores dentro do organismo, né? E este sofrimento, ele pode ter várias naturezas, como culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, humilhação, entre outros. O comportamento autolesivo acontece quando a pessoa quer diminuir o sofrimento dela, ou seja, ela não tem pensamento suicida. Porém, como ela deseja muito amenizar esse sofrimento, ela não sabe o que fazer para tirar esse sofrimento dentro dela, né? Ela começa a se automutilar. O que acontece de perigo aí no suicídio? Mesmo ela não tendo a intenção de se matar, ela pode perfurar o seu corpo, ela pode se cortar profundamente e essa lesão vir trazer a morte para ela. Ou seja, ela acaba se matando, né, pela falta de conhecimento que essas autolesões causam a ela, né? E qual é o conceito, né, do comportamento suicida, né? É o ato da tentativa do suicídio e também a consumação desse pensamento suicida, né? E a tentativa de suicídio, né, é o ato da autoagressão com a intenção de tirar a sua própria vida. E o suicídio é a consumação dessa tentativa, desse ato. Certo? O suicídio, ele não é um ato aleatório, é realizado com um propósito. O indivíduo quer se suicidar muitas vezes, deseja reduzir esse sofrimento que sente. Ele tenta se suicidar por causa desse sofrimento que ele não está conseguindo lidar com ele, não está conseguindo tirar de dentro dele, né? E isso vem por meio do encerramento, né? Do insuportável fluxo da consciência. Esses pensamentos recorrentes que a pessoa tem, negativos sobre o seu convívio ali, sobre si mesmo, ele acha que o único jeito é retirar a vida dele. E esses sinais, eles podem ser divididos em verbais e comportamentais. Os verbais são sentenças ditas ou escritas pelo indivíduo
que podem ser interpretadas como uma despedida, dizendo de maneira direta ou indireta que não estará mais aqui no futuro próximo. Alguns exemplos de falas são: eu não estarei aqui no próximo ano, esta é a minha última vez aqui, você não me verá aqui de novo, eu não posso mais aguentar, entre outras. Vou desaparecer, queria nunca mais acordar, vou deixar vocês em paz. É inútil tentar mudar, só quero me matar. Eu só atrapalho, o melhor é sumir. Então, são muitas falas que são ditas no meio da família, dos amigos, do ambiente de trabalho, que não são reconhecidas pelas pessoas próximas e que acaba culminando na morte da pessoa, acaba culminando no fim da vida. Os sinais comportamentais, ele inclui, né, ações como colocar os assuntos em ordem, decidir fazer um testamento, sem explicação, né? Dar ou devolver os bens, a pessoa começa a dar tudo que tem, a pessoa tem a necessidade de chamar os parentes todos e fazer ali um testamento, né? Colocar assuntos em ordem, muitas vezes pede perdão para várias pessoas que ela acha que ela magoou. Então, como é que essa pessoa estava comportando antes de ter essa ação, de ter esse comportamento? Ela teve um comportamento estranho, mudou completamente a sua forma de falar, de agir? Tudo isso, a família, os amigos, os colegas de trabalho, têm que ficar atentos, né? E quais os fatores de risco que aumentam as chances de alguém apresentar pensamentos e tentativas suicidas? Tentativas anteriores, ou seja, se a pessoa já tentou o suicídio antes, ela pode vir, sim, a tentar de novo. Se ela não conseguiu antes, ela pode conseguir na próxima, né? O abuso de substâncias químicas ilícitas, que o álcool mesmo é uma droga considerada lícita, né? As pessoas consomem demasiadamente, às vezes leva ao coma alcoólico, né? Ter entre 15 e 35 anos ou mais de 75 anos. Com os idosos, precisa de ter uma atenção especial, porque os idosos, geralmente, eles se suicidam, né? Eles deixam de tomar a medicação. Às vezes, é uma pessoa diabética, hipertensa, elas começam a sabotar, né, as suas medicações, eles passam a, às vezes, tomar aleatório, hoje toma, outro dia não toma, de repente eles param completamente de tomar a medicação. E é óbvio que se para de tomar a medicação, né, vai desregular todo o organismo e, consequentemente, trazer aí uma crise e, às vezes, irreversível, trazendo a morte para a pessoa, porque ela, inconscientemente, está tentando a morte, porque para a sua consciência é muito pesada trazer essa necessidade de falar, eu quero morrer, né, nesses casos. Existe também o conceito religioso, na qual, se você suicida, você vai para o inferno, você perde a sua salvação. Então, elas começam a se sabotar na medicação, né, para trazer a própria morte. Histórico de suicídio familiar, tem históricos de famílias que tiveram suicídio, então, se essa pessoa está trazendo comportamentos suicidas, precisa focar, precisa ter um cuidado maior com essa pessoa e imediatamente
procurar ajuda para ela, porque todos os comportamentos não é frescura, não é porque a pessoa quer, né? Não é porque a pessoa quer chamar atenção, é porque realmente está acontecendo. E uma pessoa depressiva realmente dá trabalho. Uma pessoa depressiva realmente estressa a outra pessoa que está, os colegas de trabalho, né? Ela fica com um comportamento insuportável, porque ela tem duas reações. Ou ela fica extremamente agressiva, ela começa a responder para todo mundo, ela começa a negligenciar os trabalhos dela, ela começa a não fazer no trabalho, né, no serviço, e ela começa a ser uma pessoa que não bem vista no meio ali dos colegas. E em casa também. Então, precisa ter a percepção do comportamento e ter o pensamento. Essa pessoa sempre foi assim? Ou essa pessoa está com um comportamento brusco e de comportamento agressivo ou de isolamento? Outro comportamento é o isolamento, a pessoa se isola completamente, não quer falar com as pessoas, deixa de fazer seus afazeres, deixa de fazer a sua higiene, né, pessoal. Então, a pessoa começa a demonstrar claramente que não está bem, né? A falta de vínculos sociais e familiares, pessoas que geralmente, às vezes, ficam sentindo muito sozinhas, e isso é um perigo, né, para provocar a baixa desses neurotransmissores e vir esses pensamentos suicidas. Fatores também que aumentam as chances, né, de alguém apresentar esses pensamentos e tentativas de suicídio são as doenças terminais ou incapacitantes, né? As pessoas, às vezes, como elas sabem que elas estão com uma doença terminal, ou às vezes quando elas ficam incapacitadas, às vezes por um acidente, né? Elas também têm a chance, né, de apresentar esses pensamentos e também tentar o suicídio, né, o desemprego. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. Perdeu o emprego, está cheio de dívida, tem pessoas que não suportam isso. A dor é tão grande que o único pensamento que ela tenha, que ela acha que é a única saída que ela tem, é a morte. Né? O declínio social, às vezes eu estou numa posição social muito boa e, de repente, às vezes com crise, né? Alguma coisa que acontece, a pessoa tem um declínio aí na sua vida social e ela não suporta isso. E aí, quando ela não vê saída, a única saída que ela encontra é a morte, né? E muitas vezes tem pessoas que tiram sua própria vida e ainda tiram da família, achando que está fazendo um favor para a família, para não deixar a família em estado lastimável, né? Ruim, a situação ruim. O divórcio, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de término, né? E isso vem relacionado até mesmo essa falta de aceitação lá da infância, né? Que é um outro fator muito importante de ser discutido, né? A falta do controle, de dizer não aos filhos, de limites, quando vem na vida adulta, não consegue lidar com divórcio, separação, com perdas, e vem ocasionando esses pensamentos suicidas. O estresse continuado, pessoas que multitarefas, né, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, e às vezes elas acabam não terminando nenhuma coisa nem outra, e isso vai culminando o acúmulo, né, de funções ou de responsabilidades que uma hora acaba trazendo a depressão, né? E o fator monetário, que às vezes a dificuldade financeira, né, traz também esses pensamentos
e até mesmo o pensamento suicida, né? O isolamento, né? Esse isolamento social também causa muito estresse, né? E traz também o comportamento de se isolar quando ele está em extremo sofrimento, quando a pessoa não está mais suportando a dor, como eu disse anteriormente, ou ela fica muito agressiva verbalmente e no comportamento também, ou ela se isola completamente, né? Não quer saber de ninguém, e a pessoa desfazer-se de objetos dela ou dos bens, né? Começa a gastar, né, todo o seu dinheiro compulsivamente, né? Fica dando para as pessoas sem controle, né? E uma tranquilidade repentina. O que é isso? Muitas vezes a pessoa apresenta um comportamento de depressão, depressivo, onde ou ele está muito agressivo verbalmente, ou ele está muito isolado, triste, sem nenhum sinal de prazer pela vida, sem nenhum sinal de alegria ou motivação, e de repente essa pessoa fica plena, tranquila, sorrindo com todo mundo, e as pessoas falam, nossa, essa pessoa estava tão depressiva, estava com um comportamento tão arredio ou isolado, e de repente essa pessoa ela ficou boa, então a família, os amigos, né, os colegas acabam até descansando desse comportamento, se tranquilizando, e na qual essa pessoa já tomou a decisão do dia, da hora, que vai findar a sua vida. Então, esse sentimento de decisão faz com que traga para o organismo uma certa tranquilidade, um certo, uma certa satisfação de que ela está fazendo a coisa correta. Os transtornos mentais graves, né? Naturalmente, os transtornos mentais, como a depressão, a esquizofrenia, são fatores de riscos para o suicídio. O transtorno mental que mais apresenta suicídio é o transtorno de personalidade bipolar, onde a pessoa é oscilante, né, o seu estado de humor, e traz realmente, nesse momento da oscilação do humor dela indo para o negativo, nesse momento é risco para ela a tentativa do suicídio nesse momento. Os homens se matam mais, mas as mulheres tentam mais. Como é isso? O homem, ele é mais categórico naquilo que ele quer fazer, né? Ele, quando ele toma a decisão de que ele quer se matar, ele ele faz para realmente acontecer, né? Porém, as mulheres, elas tentam mais, mas com menos resultados, né? Não tem um resultado satisfatório para as mulheres, porque às vezes elas tomam excesso de medicação, tomam veneno, né? Se cortam o pulso. O homem não, eles são mais com ferramentas mais letais, como revólver, né? Como, tirar a própria vida com tiros, com outros métodos, enforcamento, com outros métodos que é muito mais perigoso, né? E muito mais fatal, caso. O gênero do suicídio é um assunto muito delicado. A morte por suicídio é 2 vezes mais frequente nos homens do que em mulheres, mas as mulheres tentam 2 vezes mais do que os homens. E isso quer dizer que as mulheres são mais afetadas pelo suicídio do que os homens, mas o método escolhido pelo sexo masculino
são mais letais, o que faz com que eles morram com mais frequência, em decorrência das tentativas, apesar das mulheres tentarem mais. A prevenção e pós-venção. A prevenção não tem sido tratada de forma adequada devido à falta de consciência do suicídio, como um grave problema de saúde pública. Em diversas sociedades, o tema é um tabu ainda, e por isso não é discutido abertamente. Esse dado é pela Organização Pan-Americana de Saúde. Como é que pode ser feita a abordagem da pessoa com comportamento suicida? Né? Tem muitas pessoas que não sabem como lidar com isso. Então, aqui eu trago algumas sugestões, né? Que não se deve ter receio de investigar se o indivíduo apresenta risco de suicídio. O tema deve ser abordado com cautela, de maneira gradual. Essa informação é da Associação Brasileira de Psiquiatria. Deve ter acolhimento, compreensão, ter empatia, né? A pessoa precisa disso, principalmente da compreensão, que não é frescura, não é porque a pessoa está querendo chamar atenção, é uma doença, ela está precisando realmente de ajuda, né? Perguntas que podem ser realizadas. Como está a sua vida? Como você se sente sobre o futuro? Você pensa em se matar? É importante saber se a pessoa tem planos ou se tem meios para cometer o suicídio. Em caso afirmativo, essa pessoa apresenta maior risco. O fato de conversar com a pessoa, tem muitas pessoas que têm medo de conversar sobre isso. O medo maior é de, eu vou estar incentivando a pessoa a pensar mais sobre suicídio. Mas não, ela já está com esse pensamento na mente dela. Então, ela precisa tirar de dentro dela, ela precisa falar. Então, é necessário ter o diálogo e é necessário falar sobre suicídio. E avaliando os riscos do suicídio, nós temos aqui o risco baixo, que são as pessoas que têm o pensamento suicida, mas não têm nenhum plano. Ou seja, ela até pensa, eu gostaria de me matar, eu gostaria de não estar aqui, mas ela não tem nenhum plano de se matar. E o risco médio são os pensamentos e planos, mas não pretende cometer imediatamente. Ou seja, ele tem um plano, né, mas não tem data para ele realizar o suicídio. E o risco alto, que tem planos definidos, são aquelas pessoas que já decidiram tirar a vida dela e tem meios para fazer isso. Às vezes, no fazer imediato, né? Eles começam a ter esse comportamento de tirar a própria vida imediatamente. A pós-venção, ela pode ser definida como ações, né, organizadas, realizadas após o suicídio. Procedimentos têm como objetivos facilitar o processo de melhora do sofrimento e da angústia diante da perda do suicídio. Porque a pós-venção, ela vem para aquelas pessoas que sofrem os traumas de ver, né, de presenciar um suicídio. Às vezes a pessoa está andando na rua e vê a pessoa caindo de um viaduto, ou pulando de um prédio, ou se jogando num carro. Então, são várias formas da pessoa se traumatizar, ou estando em casa, ver a pessoa, né, dando um tiro na cabeça. Então, são vários traumas que trazem para a pessoa, e essa pessoa precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico, imediatamente, né? Reduzir os possíveis efeitos negativos decorrentes da exposição direta ou indireta ao suicídio. Direta é quando a pessoa se presencia, né, aquele suicídio, e indireta é quando ela fica sabendo, né, que um amigo, parente, se suicidou, né? Prevenir o suicídio entre pessoas que encontram-se em situação de risco após a exposição do suicídio, né?
E o que não fazer se alguém, né, tem esses pensamentos suicidas? Não, o que não pode de jeito nenhum é condenar essas pessoas, né? Dizer que o suicídio é covardia ou fraqueza. Olha, isso não é verdade e nem ajuda, só atrapalha, só aumenta o pensamento negativo que a pessoa tem dela mesma e o pensamento negativo que ela tem do meio, do mundo, que não traz essa compreensão do estado dela, né? Banalizar. O suicídio é extremamente complexo e não pode ser atribuído exclusivamente a um evento, mas sim a vários fatores. Então, não se deve banalizar nenhum deles. Tá? Dar opiniões. Pensamentos suicidas não são questão de opinião, não é questão de opinião. Tá? Dizer que é falta de Deus, ou que a pessoa quer chamar atenção, não vai ajudar em nada, só vai piorar, tá? Brigar com a pessoa. Os pensamentos suicidas são um sintoma e não uma escolha. A pessoa adoeceu, a pessoa está com os pensamentos totalmente adoecidos, negativamente. É preciso ressignificar esses pensamentos, e isso vai acontecer apenas com o tratamento psicoterápico, onde vai acontecer essa ressignificação, e com a medicação psiquiátrica, para controlar e normalizar os neurotransmissores do prazer, da alegria e motivação dentro do organismo da pessoa. Tá? Fazer a pessoa sentir culpada só piora a situação. Tá? As frases de incentivo reverso também ecoa negativamente para a pessoa com pensamento suicida. Dizer para a pessoa sentir, pensar positivo, né, ou que a vida é boa, não vai ajudar em nada. A pessoa com pensamento suicida pode sentir-se ainda pior por não conseguir sentir a melhora da qual você oferece a ela, né, da qual você está dizendo a ela, achando que a culpa disso é dela. E quando não é, né? Ela está doente, precisa de ajuda. Como ajudar essas pessoas, né? A escuta. É muito importante a escuta e não pode ser em qualquer lugar. Porque, justamente por causa dos julgamentos do meio, como você vai dar esse acolhimento, essa escuta para a pessoa, precisa de ser um lugar reservado para que a pessoa possa realmente ter aquela confiança, aquela liberdade de falar para você das dores dela e do sofrimento dela. Incentive a pessoa a buscar ajuda profissional e manter o contato com a pessoa para apoio constante. Não pode desprender de jeito nenhum da pessoa. E em caso de crise, se você acha que a pessoa está em perigo de se machucar no momento, entre em contato com profissionais de emergência e busque esse atendimento, ou consulte o familiar da pessoa para que ela fique segura. Vamos agora a alguns mitos sobre o suicídio. Quem ameaça não faz. Quem ameaça faz, pessoal. Quem ameaça faz. Ele vai falando, porque ele está pedindo socorro. Isso é um pedido de socorro. Quando ele fala que ele vai fazer e não faz, ele só está pedindo socorro. Aí a pessoa fala, não, ela cansou de falar isso aí, ela não vai fazer, ela faz. Suicidas não procuram ajuda, procuram, tanto verbal quanto comportamental. Até ele chegar ao ato, vocês podem ter certeza que eles já deram muitos indícios. Eles já pediram muita ajuda. O meio é que não percebeu. Outro é, sobreviventes de suicídio estão a salvo. Não. Quem tentou uma vez, tenta a segunda, tenta a terceira. Por isso, tem que levar para tratamento. Não se deve falar de suicídio. Deve falar de suicídio e muito. Deve falar de depressão,
o que causa o suicídio, né? O que leva ao suicídio, deve ser falado dentro da família, dentro do trabalho, né? Com os amigos, deve ser, sim, enfatizado esse assunto, né? Não há como impedir. Tem como impedir, porque a pessoa está no procedimento doentio. Então, quando ela entra em tratamento, né, muitas vezes há casos da pessoa começar a tomar medicação, a família, né, dar a medicação para a pessoa adoecida, através de suco, de comida, até que a pessoa fique melhor, fique mais consciente daquilo que precisa ser feito, e ela tome a consciência que ela precisa o tratamento, né, psicológico, tratamento psiquiátrico por ela mesma. Tá? Quem planeja se matar, quer se matar. Não, não existe pessoas que se matam porque elas querem. Sempre existe aí o fator de ela está com o leque fechado e ela não está vendo saída, a única saída que ela está vendo é a morte. Porém, se ela conseguisse enxergar outros parâmetros, outros caminhos, ela não o faria, porque apenas ela quer se libertar da dor existencial, daquela dor da alma, aquela dor, aquele sofrimento que ela não está conseguindo lidar com ela no dia a dia. Tá? A melhora do humor significa a desistência do suicídio. Como eu expliquei lá atrás, não. Ela pode ter melhorado o humor dela, porque ela já decidiu dia e hora de se matar. Quem se suicida é fraco. Essa palavra é muito cruel e vocês vão saber por quê. Este é um dos mitos sobre suicídio mais problemáticos, especialmente porque ajuda a alimentar a ideia de que doenças psicológicas não são doenças. É um julgamento cruel, muito cruel. O suicida é alguém que sofre muito e não consegue enxergar esperanças, né? Não vê esperança em futuro. Para elas acabou ali, não tem saída, né? Não tem nada a ver com fraqueza, né? Com falta de força, ou com força ou fraqueza. E dizer isso só vai piorar a situação da pessoa. Aqui eu passo algumas dicas de acolhimento à pessoa depressiva ou com pensamento suicida, certo? Não desista de ajudar. Mostra que você se importa com a pessoa, agradeça por ela se abrir com você, não tenha medo de falar sobre suicídio, entenda e explique que depressão é uma doença, não julgue e nem menospreze os sentimentos dela. Encoraje-a a conversar com um profissional. E dicas de prevenção. É fazer estas perguntas para a pessoa, né? Você tem valorizado o que te faz bem? E isso não só para as pessoas que estão adoecidas, mas para você também aí que está assistindo a este slide, tá? Por onde anda o seu sorriso? Você tem sentido felicidade ultimamente, há uns meses, né? Você tem sentido prazer no que você faz? O que pode fazer hoje para o seu dia ser feliz? O que você pode fazer hoje por você, para que você se sinta feliz? E aqui vem uma palavra que eu amo, né? É preciso força para sonhar e perceber que a estrada vai além do que se vê. Então, nós temos que ter realmente esperança no futuro, né? Nós temos que viver o presente com alegria, com prazer, com motivação. E isso, se isso não está acontecendo, busque ajuda, tá bom? Vamos aos alertas, aos sintomas da depressão.
Alguns indícios da doença são ansiedade, alterações do apetite, de peso e do sono, dor crônica, dores pelo corpo, né? Agitação ou lentificação. Às vezes a pessoa fica muito agitada, desordenadamente, né? Ou muito lenta exageradamente. Essa lentificação motora, né? Fadiga, perda da energia, sentimentos de inutilidade, a pessoa se sente inútil, imprestável, que não serve para nada, ela sente culpa, começa a se culpar por tudo, qualquer coisa que você fala, ela fala que a culpa é dela, né? Dificuldade de concentração nas coisas, falta de foco, dificuldade de tomadas de decisões, né? E nos casos mais graves, os pensamentos de morte e a ideação suicida, tá? Os tipos, os tipos diferentes de depressão que nós temos, né, em que pode levar ao suicídio, é o transtorno depressivo maior, na qual a pessoa ou ela fica muito agressiva, é muito comum acontecer da pessoa saber, por exemplo, que uma pessoa pode fazer mal a ela ou pode tirar a sua própria vida, ela confrontar com essa pessoa para que aconteça o pior na vida dela, né? Ou ela se isolar completamente e não querer contato com ninguém, né? E ficar sem os seus cuidados básicos. A depressão bipolar, que é a oscilação de humor, né? E nessa oscilação, quando estiver na parte negativa, ela pode sim vir cometer o suicídio. A distimia, que é um transtorno depressivo persistente, ou seja, a pessoa está muito tempo, né, com aquele pensamento, aquela tristeza, tudo está ruim para ela, todos os pensamentos são negativos, ela não consegue ver nada positivo na vida dela. A depressão pós-parto, é muito comum a gente assistir nas redes sociais mães que matam seus filhos, os bebês, né? Os bebês, ou elas jogam no mato, ou elas colocam no rio, elas entregam seus filhos, e não tem ainda uma atenção a esse tipo de comportamento, né? Muitas delas vão parar para a cadeia, elas morrem nas cadeias, e sendo que a prevenção pode trazer a salvar a vida dessas pessoas, né? O entendimento, levar esse assunto para a sociedade, levar esse conhecimento de que a depressão pós-parto causa esse sentimento negativo na mãe, na qual ela não suporta nem olhar para a criança, né? Ela não sabe o que fazer com aquele sentimento e ela acaba fazendo o que não deve fazer, e muitas vezes é considerada como assassina, como pessoas que estão ali fazendo porque querem, né? O transtorno disfórico pré-menstrual, a famosa TPM, que já foi já comprovado cientificamente que as mulheres, tem mulheres, né, dependendo do organismo, que realmente transformam-se nesse período, trazendo muito comportamento, até mesmo depressivo, né? Transtorno afetivo sazonal, que são pessoas que mudam o comportamento e também os pensamentos, eles ficam depressivos na época de frio, por exemplo, ou muito calor. Então, são pessoas que mudam o seu comportamento, dependendo das fases, né? Das estações. E a depressão psicótica, que nós já falamos aqui, né, das doenças mentais graves, né, a esquizofrenia, entre outras, né? Transtorno depressivo induzido por substâncias ou medicamentos, né? Tem pessoas que são compulsivas na medicação, né? Elas tomam muita medicação, são pessoas que são induzidas por
por essas medicações, pessoas que têm vícios, né? O que fazer e o que orientar? Pedir ajuda, né? Se a pessoa ou você estiver com pensamentos suicidas, é muito importante pedir ajuda. Fale com alguém próximo, conte para as pessoas o que passa pela sua cabeça. Ter alguém para conversar faz toda a diferença. Procure um psicólogo, um psiquiatra para se tratar. Se você não tem ninguém próximo com quem conversar, não hesite em ligar para o 188, 188 e conversar com um profissional, os voluntários do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Eles estão lá para atender você e podem entender o que você está passando. Sim, e o CVV é 24 horas. Chegamos aqui ao fim, né, deste slide de orientação sobre este mês de setembro, né, o tema do Setembro Amarelo, né, de prevenção contra o suicídio, né, a depressão e o suicídio. Aqui tem algumas sugestões de livros, né, que vocês podem estar adquirindo, que é o Suicídio e Comportamento Autolesivo, né, do Carlos Braz. Tem também A Crise Suicida, de Neuri, José Botega, e depois do suicídio, com a doutora Sheila, tá? Doutora Sheila Clark. Aqui estão as referências que eu utilizei para fazer esse slide, esse vídeo aqui para vocês, de trazer um pouquinho dessa informação, dessa atenção para com as pessoas que estão com pensamentos suicidas. Sim, aqui estão os meus contatos, meu telefone, e muita gratidão a todos vocês. Espero ter contribuído com essa informação muito importante e vamos observar, ficar de olho nas pessoas que nós amamos, que precisam do nosso apoio e precisam da nossa atenção. Meu muito obrigada a todos vocês.